Glória a Deus, a paz do Senhor para a família do canal Arrependimento para Hoje, o pastor Cássio por aqui. Hoje eu estou recebendo um convidado, que também está participando aqui do nosso retiro do Ministério Palavra Viva, o pastor Kleber da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Hoje o presidente é o pastor Silas Malafaia. Pastor Kleber, bem-vindo ao nosso canal. É uma honra poder recebê-lo. Em nome santo de Jesus. Amém. E a gente vai fazer como eu fiz com o pastor Antônio, um bate-pronto rápido, né? E eu gostaria que o senhor respondesse para nós se a igreja ela deve investir mais em retiros espirituais. Pastor Cássio, primeiramente a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. E respondendo a tua pergunta, eu digo que é de suma importância que as igrejas invistam em retiros espirituais. Porque eu acredito que nesses momentos, ao qual a gente pode sair de casa, ter um momento de tranquilidade, sem os exercícios diários da vida, aqui a gente pode abrir mais o coração, se entregar verdadeiramente e permitirmos o Espírito Santo falar aos nossos corações algumas coisas que no nosso decorrer, no dia a dia, fica mais difícil da gente ouvir. Então nesse ambiente, essa atmosfera que é criada no retiro, é muito salutar que as pessoas estejam, pastor Cássio, no retiro, para que possam também se esvaziar dos problemas, das dificuldades e deixar Deus agir da maneira que Ele deseja agir. Então eu acho de suma importância. Muito bem. A gente sabe que em retiros espirituais a gente tem diversas experiências espirituais. O senhor teria assim uma experiência espiritual para compartilhar conosco que aconteceu em retiro? Cássio, esses 27 anos ministrando em retiros, várias e várias experiências nós podemos assim compartilhar. Mas eu quero compartilhar uma para chamar a tua atenção sobre questões no mundo espiritual. Nós estávamos num retiro, mais ou menos assim, às 20 horas, estávamos em determinado lugar dessa chácara, estávamos orando, guerreando no mundo espiritual em favor da família, em favor de problemas financeiros, saúde e tantas outras coisas. E eu não tenho esse dom de visão, mas naquela oportunidade Deus abriu os meus olhos e naquele círculo que nós havíamos formado, por trás do círculo tinha um demônio desejoso de entrar nesse círculo. Porém, o que me chama a atenção e que me deixou maravilhado foi que, na rapidez que esse demônio tentava adentrar nesse círculo de oração, um anjo do Senhor se colocava à frente dele. Era questão milésimo de segundo, uma coisa muito rápida. Da maneira que o demônio agia, o anjo chegava primeiro e nos protegia. Então se cumpre o que a palavra de Deus fala. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então essa experiência, pastor Cássio, me marcou de uma maneira que até hoje eu gosto de falar: aonde você estiver, Deus estará contigo. Obrigado, pastor. Experiência incrível, né? Algo realmente que não tem como alguém que viu isso acontecer esquecer. É verdade. Né? Agora, retiro é algo tão interessante que a maioria das vezes, eu pelo menos já vivi isso muitas vezes quando eu era adolescente, né? Eu acredito que a turma de hoje não é muito diferente da nossa nesse sentido. Você vai para o retiro, o fulano está pagando o retiro para você ir. Aí a pessoa fica com aquela postura de que não quero ir, mas quando vem não quer voltar. Não é verdade? Interessante. Porque a pessoa vem com aquelas armas, daí vem armada, aí no retiro ela desarma, busca Deus, tem experiência com Deus, e é maravilhoso, e ela não quer mais voltar. De jeito nenhum, ela quer que o retiro dure para sempre. E eu pergunto ao Senhor qual seria a melhor postura e o
conselho que o senhor daria para alguém que foi convidado a ir para o retiro, né? Sabe que vai para o retiro, seja de carnaval, seja de Páscoa ou de qualquer outra data? Qual seria a melhor postura que o senhor aconselharia uma pessoa a ter antes dela ir para o retiro? Bem, como eu falei, nesses vários anos, né, ministrando em retiro, trabalhando em retiro, levando pessoas para participarem em retiro, como você falou, pastor Cássio, sempre, muitas vezes, as pessoas são resistentes para não ir no retiro. Eu entendo que, por nós fazemos parte do exército de Cristo, como diz a palavra, né? Nós fomos arregimentados para o exército de Cristo. O nosso adversário, ele luta desesperadamente para tudo aquilo que ele sabe que vai trazer proveito espirituais para a nossa vida. Então, um conselho que eu dou aos nossos ouvintes, nossos amigos, homens e mulheres de Deus, que talvez estejam sendo convidados neste momento para ir para um retiro, estão relutando. Isso faz parte de uma derrota sua. Por quê? Quando é criado no coração de um pastor o desejo de fazer um retiro, eu, pastor Kleber, acredito piamente que é o próprio Deus sondando a situação daquela igreja, dos seus filhos, e coloca no coração do pastor o desejo de fazer esse retiro espiritual. Por quê? Nesse lugar, onde haverá uma atmosfera de oração, de intercessão, de entrega, de renúncia, esse é um ambiente propício para você desencadear todos os traumas, todos os seus problemas. Uma coisa que a gente tem visto nas igrejas e no povo de Deus é uma mente fechada, é uma mente que não é totalmente, pastor Cássio, liberta. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E por que muitos crentes não conquistam muitas coisas? Porque tem a mente fechada em determinada área. É próxima em uma, mas é deficiente na outra. E aqui, no retiro, ou em todos os retiros, o que vai acontecer? Haverá um trabalho do Espírito de Deus em conscientizar a área de fraqueza da pessoa. E é onde que eu recomendo. Você que não quer, ou não foi, ou não deseja ir, você está perdendo a sua bênção. Porque Deus, com certeza, tem algo sobrenatural para fazer na sua vida em um retiro espiritual. Retiro é uma bênção, né? A gente tem ouvido ao longo dos dias, né, de várias outras igrejas, né, uma reclamação constante, que é a reclamação de nossa igreja não é unida, nossa igreja não tem unidade, nossa igreja não tem união. O senhor acredita que um retiro espiritual para uma igreja que está passando por dificuldades assim, esse retiro, ele ajuda a termos mais comunhão uns com os outros? Boa pergunta, pastor Cássio. E vou dizer para você, aliás, vou afirmar. No livro de Filipenses, fala sobre a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se no céu existe unidade, em uma igreja que não tem unidade, ela já está fadada ao fracasso. Porque se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo andam em unidade, pastores, obreiros, membros da igreja têm e devem andar em unidade. Por exemplo, lá na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, nós temos 4 pilares. O primeiro é visão, o segundo, unidade, o terceiro, autoridade, e o quarto pilar, o mais importante, a palavra de Deus. O nosso pastor Silas Malafaia exige, ele não pede, ele exige dos pastores, dos obreiros, diáconos, de todos os envolvidos no reino, unidade. Então, pastor Cássio, uma igreja que esteja passando por algum tipo de luta, problema, deve fazer um retiro. Por quê? Uns irão para a cozinha, uns irão limpar o templo, outros irão louvar, outros irão pregar, mas a unidade fará com que aqueles problemas existentes no ministério
serão dissipados. Por quê? Quem é que trabalha contra a unidade da igreja? Nosso adversário. E sabe que se a igreja unir, a cidade vai ser ganha para Jesus. Então, de suma importância a você, pastor, amigo que está assistindo, promova na sua igreja esses retiros espirituais e você verá o quanto a unidade crescerá no seu ministério. Glórias a Deus. Devido ao senhor ter uma larga experiência com retiros, como o senhor mesmo tem falado, ministrado, participado de diversos retiros, eu vou lhe pedir algo diferente agora no nosso finalzinho para encerrar. O senhor pode compartilhar conosco uma situação assim, sei lá, inusitada, engraçada, diferente, que possa ter ocorrido com o retiro? Eu vou compartilhar um aqui, e até hoje, quando eu lembro, eu ainda fico sorrindo. Mas, ao mesmo tempo que eu fico sorrindo, eu vejo o quanto a importância, né, do relacionamento entre os cônjuges. Nós estávamos num retiro na cidade do Valparaíso e começamos na sexta-noite. Quando foi sábado, por volta de 5 da tarde, um cidadão me chama, né? Falou: pastor, estou amando o retiro, estou sendo visitado, né, no retiro. Era um retiro só para homens, né? E eu estou apaixonado por tudo que está acontecendo. Mas eu não quero dormir mais uma noite sem minha esposa. Olha só. Eu quero ir embora. E eu olhei, né? E eu lembrei da minha esposa também, eu já tenho 35 anos de casado. Eu falei: irmão, eu também só não vou porque eu estou na frente desse ministério. Mas eu vou providenciar a sua volta para casa, né? E seja feliz, ame sua esposa, seus filhos e tal. Então foi algo que mexeu com o meu coração. Mesmo ele sendo abençoado, ele gostando de tudo que estava acontecendo no retiro, ele falou: mas eu não quero dormir mais uma noite sem minha esposa. Então isso me marcou, né? Glória a Deus. Eu me amo indo para a casa dele, foi no domingo, ele estava na nossa igreja, né? Foi assim, algo A que gente me pode marcou. acreditar que um irmão como esse ama sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Verdade. Mesmo estando no retiro espiritual, visitado por Deus, unção, palavra, todo um mover espiritual, ele entendeu que aquilo tudo era muito bom, mas que ele gostaria de Sem a esposa estar não ao estava lado da sua amada. É. Isso realmente é diferente, né? Porque assim, quando é retiro para homens, né? Homens vão para serem trabalhados e tratados, aquela coisa toda, e de repente acontece um negócio desse. Não, e o homem tem um coração mais touro, né? É um mais difícil de chorar. Difícil de falar, compartilhar isso também. O orgulho de ser homem, né? Tal. E ele teve a sensibilidade de abrir o coração e falou: eu não quero dormir mais uma noite sem minha esposa. Eu falei: filho, parabéns para você e continua nessa pegada aí com a sua esposa aí. Bom, queridos, esse é o pastor Kleber da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que fica lá Samambaia. Samambaia, a Assembleia de Deus da Divec. Pastor Silas Malafaia, o presidente. Fazemos as nossas considerações ao pastor Silas, a todo o ministério. Oramos para que Deus prospere, abençoe. E você que assistiu até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal Arrependimento para Hoje. Tá? Curta, comente, compartilhe, deixe aí o seu pedido de oração, que nós estaremos orando e abençoando.